palavra fala aqui no versículo 1 que nós lemos: então Jerubal, que era Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia. Meus irmãos, quando ele conclama esse povo, vem todo mundo se ajunta, todo mundo agrega, todo mundo, meus irmãos, começa então a se movimentar para, meus irmãos, fazer a obra, meus irmãos, para então cumprir o chamado, para então fazer, começa o movimento. Aí, meus irmãos, Deus fala assim: Gideão, possivelmente se esse sujeito todo aí forem com você, a glória não vai ser para Deus, a glória não vai ser, o impossível não vai se manifestar. Esses 32 mil, possivelmente eles vão achar que eles têm alguma força, que eles têm algum poder, então vai tirando. Então tira aí os medrosos, irmãos. Isso não quer dizer que o cara, ele vai embora, então não é mais salvo, Deus dispensou o sujeito. Não, meu querido, minha querida, nós devemos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele fala assim: não, Gideão, eu estou fora desse propósito, deixa eu ir embora, eu vou voltar para o meu arraial, para a minha tenda, para o meu lugar. Eu vou pendurar aqui um momento a minha harpa e voltar a descansar, daqui a pouco eu volto. E o Gideão, e vai saindo, e sai, meus irmãos, e sai, penduram a harpa e dão pé. Mas, querido, o Senhor deu a oportunidade a todos, aos 32 mil, Ele deu a oportunidade deles viverem junto com Gideão e os outros 300, uma vitória bendita e poderosa sobre os midianitas. Querido, querida, eu quero te dizer, talvez você olhe hoje para o nosso corpo, olhe o corpo igreja que eu estou dizendo, olhe para a nossa igreja e diga: o que aconteceu com a minha igreja? O que está acontecendo com a minha igreja? Querido, eu quero te dizer, tamanho não quer dizer que é poder. Eu quero te dizer que poder é estar na presença de Deus, cumprindo a palavra do Senhor, o chamado de Deus na nossa vida, e é obra de Deus, é obra de Deus, e por isso, e eu estou pensando aqui, meus irmãos, que Deus está precisando de mim. Deus precisa dos adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus continua sendo Deus, sem Ele é Deus, irmãos. Eu acho que eu sou alguma coisa, irmãos. Eu penso que eu sou alguma coisa, que eu consigo alguma coisa sem Deus. Pergunta aqui aos amados: quantas vezes você já foi a um hospital? Quantas vezes você já entrou em uma UTI? Quantas vezes você entrou em uma casa de drogados? Entrou em um asilo? Quantas vezes você já fez isso para saber para onde está indo a humanidade? Quantas vezes você foi a um presídio, a uma delegacia? Quantas vezes para você ver para onde está indo as coisas? Querido, nós não somos nada, e vejo isso todos os dias. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, e Ele está me dando e está te dando a oportunidade de cumprir o teu chamado na face dele. Amém. E aí, meus irmãos, eles vão embora. Deus, meus irmãos, Ele faz isso. No versículo 6 ele fala do novelo, que é molhado. O presbítero até comentou isso aqui comigo, na terça-feira, de provas. Então, meus irmãos, foi quarta, o senhor falou. Então nós queremos, deixa eu ver se Deus está nesse negócio mesmo. Então eu vou ficar aqui quietinho, vendo a minha telona ou a minha telinha. Se der 2 bip, é sim. Se não der nenhum bip, é não. Irmãos, e pessoas do nosso lado morrendo, pessoas do nosso lado sendo ceifadas, pessoas do nosso lado nunca receberam um abraço, pessoas do nosso lado nunca receberam um sorriso, pessoas do nosso lado, meus irmãos, nunca receberam. Então deixa eu contar para vocês aqui. Vocês vão escutar muito, viu, meus irmãos? Porque Deus não preservar, vai ter que escutar. A minha mãe tem essa idade. Ela entrou lá muito doente. Tem 0 de ferro, 0 de não sei mais o que lá. Então, ruim.
Uma mulher de 89 anos que não tem, o que é? 88. 88, não tem zero, é toda anêmica e zero de fé. Mas você acha que a mãe fica lá? Ai Deus, ela reclama, porque velho reclama bem, ela reclama. Ai meu papai, não fica não. Cheguei um dia à noite lá, falou, filho, tem uma obra para você fazer aqui. Eu falei, mãe? Tem uma moça ali, o filho dela está doente, eu falei com ela que você é pastor, você precisa orar por ela. Eu falei com ela no Senhor, você vai orar? O menino de um ano desse tamanhozinho, nunca vi um troço daquele, com a capola tão louco, a menininha, desse tamanhozinho, 1 ano e 30 dias. Um mês e alguns dias. Aí ele falou assim, olha, essa outra do lado aqui, ela precisa de um milagre. Ela chegou aqui com 40% de oxigênio, precisamos de 90%. Eu aprendo no hospital também. Aí começo a ensinar. Precisamos de 90% para estar de pé, ela tem 40%. Deus precisa fazer um milagre na vida dela. Eu vou orar, nós vamos orar. E Deus vai fazer a obra para a glória do Senhor. E ela teve alta junto com a minha mãe. E a menininha teve alta junto com a minha mãe. E foram todos embora. Aí, meus irmãos, eu fico lá assim, não. Seria para o pastor. Deus te dá oportunidade. Agora Deus, Ele quer que você tenha uma atitude. Meus irmãos, não fiquem olhando. Lá ele diz assim, pronto, para o que vai acontecer. Olhe para Jesus, porque Ele está com você para te ajudar, para te abençoar, para te dar vitória e para fazer de você um instrumento. E quero te dizer, o tempo está passando. Não tem mais pastor Walter. Já passou. Não tem mais uns tantos pastores da minha época. Já passaram. E eu vou passar também. E você vai passar também. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito, meus irmãos, para Deus? O que é que nós temos feito para a obra do Senhor? E aí, meus irmãos, o Senhor tira um exército de 32 mil. Ele deixa 300. Para Ele mostrar que Ele é Deus. E que tem Deus em Israel. E que Ele pode dar vitória, e que Ele abençoa, e que Ele dá vitória para a glória de Deus Pai. Mas não era bom que nós tivéssemos mais? É óbvio. Meus irmãos, não vou ficar com essa nereia aqui não, dando oportunidade para o inimigo agir com palavras aqui dentro da igreja. Não, pastor, isso aí está assim, porque é por isso que não tem nada disso. Eu prego o que Deus manda eu pregar. E nós vamos pregar para a glória de Deus. E essa palavra vai nos sustentar e vai nos dar vitória em nome de Jesus. Porque Ele é comigo. Porque Ele foi com Gideão. Ele é comigo e é contigo para te abençoar. Agora não deve parar com ela não. Deixa Deus te usar. Deixa Deus abençoar a sua vida, cumprir a vontade dele sobre a sua vida. Meus irmãos, é muito triste nós recebemos essas notícias. Então, meus irmãos, nós temos que fazer a obra que eu faço, dentro da minha possibilidade, igual que eu não supervivo. Aliás, meus irmãos, eu tenho que pedalar demais, mas muito, e é o meu desejo, e Deus sabe disso. Saímos ontem à tarde, eu e os meus filhos, João Pedro testemunho. Minha mãe falou que eu tinha que visitar uma outra pessoa, agora da família, o viúvo do meu irmão, já com outra família, com 2 filhos jovens, e um dos meninos, lá, acho que ele tinha 6 ou 7 anos, ele caiu de um paralama, de um trator, e passou o trator em cima dessa região dele. Aí Deus fez uma conchinha assim, perfumou o bumbum, passou, era para ter morrido, óbvio, um trator, e ele não morreu, porque Deus tem um propósito na vida dele. Aí ele teve um problema seríssimo, cresceu esse problema, nós acompanhamos, oramos, e meu irmão, no meio dessa conversa, foi recolhido, faleceu, e ele continuou a história dele. Andou com
corredor durante anos, eu acho, infeccionado, o menino crescendo, ia para o médico, ia passar sono, ele chorava, estremecia no hospital. Mas ele continuou a rotina dele. Até que um dia Deus mandou-os a um outro lugar, a um hospital público federal em Uberlândia. Aí lá, meus irmãos, Deus usou a vida de um médico lá, ele foi abençoado lá e resolveu o problema dele. O médico alertou, falou: quando você for jovem, possivelmente você terá um problema. Esse canal vai fechar de novo. Aí, fatal, esses dias chegou a notícia: você precisa ser cirurgiado de novo. O negócio está fechando e você precisa. A minha mãe me falou: esse menino abriu a boca a chorar. Ele é um menino muito bom, estudioso, trabalhador, muito humilde. Esse é um povo humilde, trabalhador, estudou lá, mexe com